Bom dia, Adri, tudo bem? Bom dia, Carol. Bom dia, ouvinte da Eldorado. Boa segunda. Boa segunda, né? Comecinho da semana. Bom, já entramos nesse clima, né, internacional dos nossos irmãos, porque o Amo. presidente Lula já tá em Buenos Aires, nessa primeira viagem internacional desde a posse. Ele, alguns ministros, a primeira-dama. Vai tratar, né, de assuntos relacionados à economia com o presidente Alberto Fernandes, mas não só. Queria que você desse o destaque de algumas pautas que devem sair de lá, especialmente as da área econômica, né, já que a Haddad também está nessa agenda. Bom, Carol, tem duas pautas importantes. A primeira pauta é um grupo de trabalho para estudar uma moeda comum sul-americana restrita a transações comerciais e financeiras. Essa moeda não é não é acabar com o real, nenhuma moeda que a gente está ali na troca do dia a dia. É uma moeda comum para facilitar transações comerciais com a Argentina, que é nosso parceiro do Mercosul. Há muita desinformação em relação a esse tema, confusão, porque muita gente pensa que vai acabar com o real. Inclusive, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu uma entrevista hoje falando com ironia, dizendo: tem muita gente dizendo que vai acabar com o real. Ele vai dar mais detalhes sobre o que são esses estudos logo mais à tarde, depois da reunião do presidente Lula com o presidente argentino Alberto Fernandes, Carol. Com relação a outro ponto, um mecanismo para facilitar as exportações brasileiras para os argentinos que estão tendo problema com a sua moeda, estão tendo problemas para importar produtos, já que a sua moeda passa por um forte processo inflacionário. São esses pontos, mas acho que é importante ressaltar a política do presidente Lula. Ele já deixou isso claro na campanha de fortalecer os laços com o nosso parceiro argentino. Estava fazendo a cotação aqui, um peso argentino custa dois centavos de real, né? Tá bem Pois é, desvalorizada essa moeda. você vê o tamanho do problema para a Argentina, mas não se trata de trocar o real, acabar com o real, mas criar uma moeda que facilite as transações. Há muitas críticas em relação a isso, críticas no mercado financeiro, e Haddad está prometendo que dá mais explicações. Ele, inclusive, tem um artigo escrito com o seu secretário executivo bem antes da vitória das eleições, se não me engano, no início do ano passado, Gabriel Galípolo, em que ele fala da importância dessa moeda comum nas transações comerciais com todos os países, não só do bloco do Mercosul, mas os países da América do Sul. Fortalecer essa integração regional é prioridade de política econômica. Ah, você mencionou sobre esse temor, é que as pessoas talvez façam essa associação direta com o euro, né? E aí, Exatamente, não tem nada a ver. Já ouvi isso nos bastidores, porque vamos lembrar aqui, Carol, comentei na rádio, acho que você que estava, o Haddad, logo depois que ele foi empossado no cargo, um jornalista perguntou sobre a criação dessa moeda única, que não é moeda única, é uma moeda comum. uhum. Aí ele respondeu asperamente, dizendo que vá se informar. Isso deu grande repercussão. Inclusive, ele ligou para o jornalista pedindo desculpas, porque eu tinha sido, de alguma forma, grosseiro Uhum. com ele, e esse assunto irrita o ministro da Fazenda, porque as pessoas usam
moeda comum, moeda única, e não se trata disso, e eles têm que não é a mesma coisa que está acontecendo, que aconteceu na criação do euro, né, que é a moeda única dos países europeus. Então, toda essa confusão mostra, né, a necessidade do governo, do ministro da Fazenda, de melhorar a sua comunicação, dar mais explicações, vir a público, não basta ironia, e tudo é preciso explicar, até porque informações desencontradas, informações servem também para a oposição do governo, Uhum. para disseminar informações incorretas, mas a preocupação é porque a gente tem uma moeda mais forte, muito mais forte, como você mostrou, né, do que a Argentina, e então o mercado fica com as antenas ligadas em relação a esse assunto, Carol. E existe alguma outra experiência parecida com essa que representaria o Sur, né, de uma moeda utilizada só para fluxos comerciais, financiamentos? Olha, Carol, eu não tenho informação precisa para lhe dar, Uhum. mas eu acho que tem outros mecanismos, como a própria China, devido à moeda argentina, ela tem um sistema de swap, que é uma palavra em inglês, de troca, Uhum. para facilitar as suas relações comerciais também com a Argentina, porque os Hum. países eles querem vender produtos, Sim. né, para a Argentina. E é o caso do Brasil. O Brasil perdeu o mercado para a Argentina justamente por conta desse problema da moeda argentina. Sim. Muito bem, então vamos aguardar essas explicações que devem vir ao longo das próximas horas nessa agenda do presidente com Alberto Fernandes, depois do próprio CELAC, né? Ele que vai passar pelo Uruguai Sim. antes de voltar ao país. Adri, obrigada por Até... hoje. Ah, desculpa, pode falar. Não, eu só ia te falar até quarta, um bom trabalho para todo mundo aí nessa semana que está começando, para todos nós, e o noticiário continua muito quente, muita informação, e é isso. Obrigada, Adri. Um beijo, boa semana. Um beijo.